Boa noite a todas as pessoas que acompanham a sessão aqui do plenário da Câmara, as pessoas que acompanham a sessão pelas suas casas, por meio TV Câmara, imprensa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito boa noite. Antes de falar o assunto que me trouxe à tribuna esta noite, eu queria cumprimentar a POESP na figura do professor Zé Wilson, do professor Roberto, do professor Fábio Sardinha e os alunos que estão aqui presentes, lutando pela valorização da educação no Estado de São Paulo e lutando para a instalação da CPI. Queria, inclusive, aproveitar aqui a presença de vocês para solicitar à bancada do PSDB aqui na casa, que gosta tanto de CPI, para que faça a gestão junto ao deputado Elcio Gasparini, para que ele assine a CPI da merenda na Assembleia Legislativa. O PSDB gosta tanto de CPI que poderia solicitar ao deputado Gasparini que assine também a CPI da merenda na Assembleia Legislativa. Mas hoje, senhores e senhoras, eu queria falar, passado aquele momento onde as bestas feras interiores que cada um traz dentro de si, principalmente aqueles que não concebem a política como o espaço de debate da ideia, mas daqueles que alimentam o ódio, o preconceito contra pessoas, contra partidos, se regozijaram com o show midiático promovido pela Operação Lava Jato na sexta-feira com a prisão do Lula, com a condução coercitiva do Lula, eu queria fazer uma reflexão sobre os rumos da Lava Jato. Primeiramente, dizer, senhores vereadores, nós do PT não somos contra a Operação Lava Jato. Defendemos toda e qualquer operação que busca punir e combater a corrupção deste país. Mas, infelizmente, a Operação Lava Jato tem demonstrado que não é a este propósito que veio. E o que aconteceu na sexta-feira reforça ainda mais essa nossa posição. Eu nunca imaginava, vereador Jorge Parada, que passado mais de 20 anos do fim da ditadura militar, quase 20 anos, nós tivéssemos que subir numa tribuna de um parlamento para defender o Estado democrático de direito, defender as garantias individuais e coletivas previstas na Constituição. Digo que a Lava Jato não tem o condão de punir e combater a corrupção, porque nós sabemos que toda a Operação Lava Jato ela está fundamentada principalmente na figura da delação premiada. Figura essa que vem sendo sistematicamente desvirtuada, porque pela legislação, delação premiada é feita de forma espontânea pelas pessoas que respondem na justiça. Aqui no Brasil, primeiro você aponta um culpado para depois dizer qual que é o crime que ele cometeu. E as delações só têm sido feitas mediante prisões arbitrárias, sem nenhum tipo de prova que as conduza. Aí a pergunta que eu faço àqueles que se regozijam com o show midiático, capitaneado pelo juiz Sérgio Moro, se a delação premiada vale e levou à cadeia alguns políticos, alguns dirigentes do PT, por que essa mesma delação premiada não leva à cadeia figuras como Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, deputado Eduardo Cunha, senador Renan Calheiros e outros políticos, o senador Serra, os mesmos delatores que em suas delações citaram políticos do PT, representantes do Partido dos Trabalhadores, fizeram também as menções a representantes do PSDB, políticos do PSDB. E nenhum deles, até agora, foi sequer intimado a depor. Recentemente, foi publicado por uma ex-jornalista da Globo, Miriam, de que o ex-presidente Fernando Cardoso utilizou-se de dinheiro público para fazer remessas ilegais e sustentá-la no exterior com quem teve um filho fora do casamento. Simplesmente sequer
a imprensa cita este fato. Sequer conclui. Isso dá matéria de jornal. Então, o que nós estamos chamando a atenção, senhores, é que nós não somos contra qualquer condução, qualquer operação, melhor dizendo, que investigue corrupção. O que nós somos contra é a seletividade com que se quer combater a justiça. A bem da verdade, o que se quer é criminalizar o PT e suas lideranças. O que se quer é determinar, decretar o fim de uma liderança expressiva como foi o ex-presidente Lula, um dos melhores presidentes da história do Brasil. Inclusive a imprensa de Ribeirão Preto chega a falar até que a figura do Lula está agonizante. Eu não sei se não está agonizante, muitas vezes são os neurônios das pessoas que se alimentam do ódio e da intolerância contra um partido político, contra uma pessoa. Em relação à condução do presidente Lula, ninguém está acima da lei, nem o juiz ao decretar uma medida extremamente ilegal. Para ser versado em direito, como tem muitos vereadores aqui advogados, para saber que uma das premissas básicas da condução coercitiva é a negativa de prestar depoimento, mediante uma intimação ou notificação. Então, a bem da verdade, o que está se promovendo nesse país é uma tentativa de linchamento moral de uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores. E volto a dizer, não somos contra a Operação Lava Jato, apenas queremos que puna e que combata a corrupção de todos os envolvidos, de todos os partidos. Não queremos indignação seletiva de hipócritas da sociedade, hipócritas na imprensa, hipócritas na política. Queremos o combate à corrupção de todos os corruptos, para que nós possamos ser considerados um país de verdade, e não uma republiqueta de bananas. Fica dependendo de um juiz. Aliás, vereador Capella, Vossa Excelência trabalha no fórum. É o único caso que um juiz tem jurisdição, vereador Cícero, sobre todo um Estado, sobre toda a instância, sobre todo o território nacional. É o único caso na história do Brasil que um juiz de primeira instância tem jurisdição sobre todo o Estado, todas as cidades, de possíveis crimes que não tem nada a ver com a operação da Petrobras. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o Brasil o que está acontecendo neste momento com o beneplácito da justiça brasileira, com honrosas exceções. E queria citar aqui a coragem do ministro Marco Aurélio de Mello, que não é nenhum petista, que não foi indicado pelo PT no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, foi indicado pelo ex-presidente Collor. E disse que o que está acontecendo, nós estamos voltando à Idade Média. É um retrocesso. Um país que se quer ser grande, que se quer ser democrático, não pode ter... Concluir. Não pode ter uma justiça que comete injustiça. Uma justiça que não faz justiça, mas faz justiçamento. Uma justiça que atropela as regras mais comezinhas do Estado Democrático de Direito. Sim ao combate à corrupção. Todo o apoio à Operação Lava Jato. Mas nosso repúdio, a nossa indignação a este circo orquestrado pela Rede Globo e pelo juiz Sérgio Moro, que se nega a investigar, inclusive, as operações da Globo, o triplex de Paraty, que foi comprado pela mesma offshore. Offshore é uma empresa criada para fraudar o sistema financeiro. A mesma empresa que é a dona do offshore, do tripé de Paraty, enquanto a justiça está preocupada com o triplex do Guarujá, que se preocupe com todos os triplex ilegais deste país, que se preocupe com todo o dinheiro fora do país ilegal, que prenda aquelas pessoas que já têm prova, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de contas secretas na Suíça, que sequer foi intimado a depor, enquanto o ex-presidente Lula sequer foi intimado a depor e foi conduzido coercitivamente.
não à arbitrariedade, não ao arbítrio, não à ilegalidade. Todo o apoio ao combate à corrupção, desde que seja feita de forma legal, de forma a atingir todos os partidos, doa quem doer. Muito obrigado, senhor presidente.